dia. Hoje vamos fazer a leitura em Romanos 13 e 14. Assim que acharem, pode se levantar. Romanos 13 e 14. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus, para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazei isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar-te do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em discórdias e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e o outro que é fraco come só verduras e legumes. Quem come não despreza quem não come, e quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé, ou caia, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Por isso todos comparecemos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem é assim ou considera para esse é impuro. Pois, se teu irmão se entristece por causa da tua comida,
não estás andando segundo o amor. Por causa de tua comida, não faças parecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado, ou que considerais bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destrua as obras de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna mal se alguém vir nisso o motivo de tropeço. É melhor não comer a carne, nem beber o vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fim que tens, guardas contigo, mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvida é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, ó Pai, de calor, ó Pai, de sol, ó Pai. Esteja conosco durante a EBD, ó Pai, fale em nossos corações, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, que nós não possamos ser peça de tropeço, Senhor, para as pessoas, ó Pai, que possamos ser luz, ó Pai, na vida das pessoas, ó Pai, e amar o próximo, Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, porque muitas vezes, Senhor, ó Pai, não amamos o próximo e não damos bom testemunho, ó Pai. Não permita que façamos isso, ó Pai, para envergonhar Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, ó Pai, e pelas eleições, Senhor, Pai, que esteja no controle de tudo. É que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Ainda de pé, espero que todos consigam ficar de pé depois dessa leitura. Mas vamos adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E é por isso que nós estamos nessa manhã aqui, para render graças, para adorar aquele que merece todas as coisas. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. O que Ele é, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor,
onde foi o amor. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Bom dia. A gente vai fazer a leitura do Catecismo. A pergunta 8. Quem está com o boletim aí? Essa leitura é uma referência de Êxodo 20. Êxodo 20, verso 3. Diz assim: o que é declarado na lei de Deus nos 10 mandamentos? Não terá outro Deus diante de mim. Não farás para ti ídolos em forma de qualquer coisa acima nos céus, abaixo na terra ou embaixo d'água. Não te curvarás diante deles ou lhes adorarás. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra o teu pai e tua mãe. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunho e não cobiçarás. Pergunta: o que é declarado na lei de Deus nos 10 mandamentos? Igreja? Amém. A pergunta às crianças: quando ela será perfeita? A resposta: na ressurreição. Quando ela será perfeita? Amém. Vamos orar? Eu chamo o Zé aqui na frente já. Querido Pai, bondoso Senhor, graças te rendemos, mais uma vez, em poder cantar ao Senhor, em poder ouvir a Tua palavra, em ouvir as Tuas ordens, onde diz que a gente deve prestar culto apenas ao Senhor, que deve se curvar apenas ao Senhor, o nosso Criador e Consumador de nossas vidas. Graças te rendemos. E o Senhor sabe muito bem que somos pecadores e não temos dívidas diante do Senhor por causa de Jesus Cristo. Ele pagou tudo que devíamos. Antes vivíamos como inimigo teu, Senhor, mas por causa de Jesus somos amigos do Senhor. Somos servos do Senhor e nos dobramos diante do Senhor e devemos prestar culto somente ao Senhor. Somos felizes também porque o Senhor nos deu a ordem de poder levar a Tua palavra, de poder conduzir a igreja, de preparar a igreja para alcançar outros povos, Pai, outras pessoas que ainda não aceitaram o Senhor. E nesse momento eu te peço que, por favor, use a vida do pastor José para falar aos nossos corações. Aquilo que o Senhor já desafiou a ele, também nos desafie, Pai. Nos faça a estar preparados para enfrentar as diversidades, mas que principalmente, Pai, dentro disso tudo, que a gente possa falar do Teu plano de salvação. E de forma também muito especial, eu imploro ao Senhor, por aqueles que irão dar continuidade ao governo dessa cidade e de outras cidades. Eu peço, Pai, que dê muita sabedoria para que eles conduza e faça justiça, Pai. Que possa governar, não prendendo para um lado nem para outro,
mas da maneira correta. Te pedimos ao Senhor por isso, Pai, porque é ordem do Senhor que a gente ore por nossos governantes. Acabamos de ler isso. E eu te peço, Pai, que dentre esses governantes, se há aqueles que se dizem servos do Senhor, que eles possam usar essa sua ocupação para testemunhar do Senhor, meu Pai. Para poder fazer as coisas do jeito correto, governar da maneira correta, e que assim as pessoas possam enxergar que o Senhor está trabalhando através da vida desse servo e da tua serva, meu Pai. Por favor, Pai, imploramos a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Gil. Juliano está com as folhinhas. Conseguiu alguém para te ajudar aí, Juliano? Já também? Então Pedro e Juliano vão entregar as folhinhas da aula de hoje. Uma terceira pessoa que possa distribuir os lápis e canetas. Quem pode se colocar à disposição? A Sara. Está aí atrás já, Sara. Se você precisar de um lápis ou de uma caneta, levante a mão, que a Sara chega até você. Por conta das eleições que estão acontecendo hoje, nós vamos até às 11 horas e depois estaremos liberados aí para aqueles que talvez precisam votar longe, almoçar mais cedo, enfim. Tá bom? Então vamos até às 11. Hoje o conteúdo dá para trabalhar dentro desse período. Aula número 8 da série de 10 aulas. Então nós temos essa aula semana que vem e depois encerramos novembro. Em dezembro já tem coisa nova aí surgindo no horizonte. Logo, logo a gente fala sobre o que é, tá bom? Estamos estudando um livro que é baseado no livro, no melhor livro, o mais importante livro, a Escritura Sagrada. O livro é o plano mestre de evangelismo, o plano de Jesus de evangelizar o mundo, começando com os 12 discípulos e depois, através dos 12, alcançando todo o mundo, né? Pelo menos estamos nesse processo, né, de todas as nações serem alcançadas para Cristo, todas as nações ouvirem sobre Cristo. Começou com o trabalho de Jesus com os 12. E a gente está aprendendo sobre como fazer isso, porque Ele deu a mesma tarefa para nós. Ele disse que nós deveríamos ir e fazer discípulos seus ao redor do mundo. Então, não há melhor maneira de fazer isso do que aprender com um mestre, né? Por isso, vamos aprender com o plano do mestre em fazer discípulos. E é isso que a gente tem feito. Estamos no 7º princípio, hoje. São 8 ao todo. O autor Robert Coleman, nesse livro O Plano Mestre de Evangelismo, ele identifica 8 princípios e já chegamos no 7º. Temos apenas o de hoje e o de semana que vem. E os princípios eram o seguinte. Quem lembra aí quais nós já vimos até agora? Seleção é o primeiro, ou recrutamento, né? Então a escolha de alguém, ou de alguns, Jesus escolheu pessoas nas vidas as quais ele iria trabalhar. É interessante que ele não chama gente pronta, né? Ele escolhe pescadores, escolhe pessoas, havia cobradores de impostos, pessoas que não tinham muita aprovação do povo, não eram tão religiosos. Ele queria trabalhar na vida dessas pessoas. Seleção. Segundo, associação. Jesus chama eles para estarem junto com Ele. Então, não é, eu vou chamar vocês, por 3 anos vocês passam em um seminário, depois vocês vêm para a igreja e se tornam pastor. Foi isso que Jesus fez? Não, Ele falou, vocês vão passar os 3 anos comigo. Né? Vocês vão aprender comigo aos meus pés, vão me ver fazendo as coisas. Né? Então, associação, Jesus chama para estar junto. Fazer discípulos é chamar a pessoa para andar junto com você. Né? Ter tempo junto com você. Temos um terceiro princípio. Quem lembra qual é o terceiro? Consagração. E a consagração nada mais é, apesar de ser uma palavra meio assustadora, né? Consagração nada mais era do que Jesus esperava dos discípulos, desejo de obedecer. Só isso. Eles não tinham que acertar sempre. É claro que eles deveriam trabalhar para que isso acontecesse, mas Jesus sabia que eles falhariam. Porém, o que eles precisavam ter dentro do coração era o desejo de obedecer. E isso é o que todo discípulo deveria ter.
E nós deveríamos investir em pessoas que têm esse desejo. Eu quero obedecer a Deus. Eu tenho dificuldade, eu erro, e às vezes eu tenho que consertar quando eu erro, mas eu quero. E esse é talvez um dos pontos fundamentais para alguém se tornar um discípulo de Jesus. Querer, tem que querer. Se não quer, fica meio difícil você ajudar alguém, né? Quarto princípio, transmissão. Jesus transmitiu conteúdo aos discípulos. Mas não só conteúdo, ele não sentou e deu uma apostila de como ser um apóstolo em 3 anos, né? Do tipo, siga esses 10 passos e você será um apóstolo com a sua igreja com mais de 10 mil membros. Jesus não fez isso. Jesus transmitiu não um conteúdo de uma apostila, mas ele transmitiu de si mesmo aos discípulos. Ele se deu aos discípulos. Ele ofertou o seu tempo, ofertou a sua paciência, ofertou a sua alegria, a sua paz. Ele chorou com os discípulos. Então ele se doou aos discípulos. E fazer discípulo é se doar em prol de alguém. Talvez você tenha dificuldade de fazer isso com outras pessoas, pessoas além da sua família. Mas essa é uma experiência muito vívida para pais. Pais se doam por seus filhos. Eles tiram da sua boca, pais que amam os filhos, né? Tiram da sua boca para dar para o filho. Eles entregam do seu tempo, do seu cansaço, para que o filho possa descansar. E é mais ou menos isso. Fazer discípulo é se entregar pela vida do outro. E você pode fazer isso com o seu filho, deveria. Seu filho deveria ser o seu primeiro discípulo. O seu cônjuge, seus filhos, sua família. Mas, em certa medida, isso também vai acontecer quando você estiver buscando alcançar outras vidas. Você vai ter que se doar por aquela vida. Vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que se sacrificar. Fazer discípulo é transmitir de si mesmo aos outros. E aí nós temos o quinto princípio, né? Qual que é o quinto? Demonstração. Demonstração nada mais era do que Jesus mostrar na prática aquilo que ele estava ensinando. Então a gente viu que antes de Jesus mandar os discípulos fazerem alguma coisa, ele mostrava como se fazia. Diferente do que muitas vezes acontece quando a gente chega na empresa, numa empresa nova, e o chefe só diz, você tem que fazer isso aqui. Às vezes é um vídeo de 3 minutos para te explicar o que tem que acontecer, ou só observa aí o outro rapidinho e vai fazer. E a gente erra muito no início. Com os discípulos não foi assim. Jesus não colocou eles no fogo logo de cara. Jesus passou e a gente viu aquele primeiro ano, são 3 anos de ministério com os discípulos, o primeiro ano é apenas de demonstração. Eles só sentam e observam. Eles veem a postura de Jesus, as palavras de Jesus, as reações de Jesus. Eles veem como Jesus trata os enfermos, como ele cura pessoas doentes, como ele expulsa demônios, como ele lida com oposição, com os religiosos, fanáticos e que queriam persegui-lo. Então os discípulos estão vendo. É importante que aquele discípulo que a gente, na vida de quem nós estamos investindo, ele veja alguém tentando obedecer a Deus. E veja em mim e em você. É impossível fazer discípulo se a pessoa não consegue te ver. Então não dá para fazer discípulo numa reunião de 40 minutos por semana dentro de uma sala de aula. Isso pode ser útil para transmitir conteúdo, mas não transmite discipulado. Porque o discipulado é necessário que a pessoa te veja nas situações mais difíceis da vida e mais comuns da vida. Indo para um parque aquático, por exemplo. Indo fazer compra no supermercado. Passando um dia num retiro de jovens, de adolescentes. Fazendo uma visita na sua casa e vendo como você coloca suas crianças para dormir. Como você prepara uma refeição. Como você reage ao seu marido, à sua esposa. Como você lida com decepções, com fraqueza, com pecado. Então fazer discípulo envolve você demonstrar o que um discípulo faz. E isso vai além de 4 paredes numa sala de aula na EBD. Né? A gente tem visto sobre isso. E aí temos o 6º princípio, que foi o de semana passada. Delegação. Jesus delegou trabalho aos discípulos. Depois de tudo isso, eles já sabiam fazer alguma coisa. E aí então, a partir do 2º ano de ministério, Jesus começa a soltá-los aos poucos. Como aquela águia que solta os seus filhotes lá de cima do ninho,
para que os filhotes aprendam a voar por conta própria. Ela está supervisionando tudo. Se o filhote não conseguir voar, ela vai lá e pega ele, mas ela quer experimentá-lo, para que ele ande, ou melhor, que ele voe com as próprias asas. E Jesus está fazendo isso com os discípulos. Agora vocês vão trabalhar. Vocês já viram, já ouviram, já têm experiência, e agora é hora de colocar em prática. E aí hoje temos o 7º princípio, que é... Está na folhinha aí, né? Supervisão. A gente poderia ter citado esse princípio na aula passada. Eu fiquei coçando para falar, quase falei. Mas por que eu não citei ele? Porque ele é tão importante que foi separado só um capítulo no livro do Robert Coleman para isso. E é tão importante que a gente vai separar uma aula só para falar sobre esse princípio. Porque ele poderia ser simplesmente citado. Olha, você tem que supervisionar as pessoas quando elas trabalham. Que é nada mais do que o seguinte. Você chama a pessoa e dá uma tarefa para ela. E a pessoa então vai fazer a tarefa. E aí você fica de olho e vê, você está fazendo certo? Depois vem falar para mim como é que foi. É mais ou menos isso. Mas é mais do que isso. E a gente vai ver como se faz no trato com o discípulo. Você vai perceber que algumas coisas a gente viu já em empresa, já viu na escola, já viu no trabalho. Mas o que Jesus está falando é muito além do que essas coisas. Ele está falando em formar o caráter de uma pessoa. Tornar uma pessoa parecida com Jesus. Então, alguns princípios a gente pode ver no mundo. Mas do jeito que Jesus diz, é só aqui, na Escritura, que a gente encontra. E é assim que a gente deveria fazer discípulo. Tem vários métodos e programas hoje sendo disponibilizados, não são novos, mas em formato de piedade. Do tipo, você já ouviu falar sobre isso, a teologia do coaching. Então você tem pessoas que usam de incentivo, de motivação, de tapinha nas costas, de metas e de alvos, e dizem, se você fizer isso, você vai estar fazendo discípulo. Algumas coisas sim você vê na Bíblia, mas não tudo. Porque o jeito de fazer discípulo não está nesse novo método. O jeito de fazer discípulo está no bom e velho método de Jesus. Então, a gente tem que estar sempre bem vacinado. Aquilo que eu vejo na Bíblia é o que Jesus quer que eu faça. Aquilo que eu ouço por aí pode ter aspectos de verdade, mas não tem como eles falarem a mesma coisa. Então, às vezes você pega um líder de empresa que tem princípios que extraiu da liderança de Jesus. E às vezes parece que o discurso é quase o mesmo. Mas se ele não olha para o que Jesus está dizendo, e ele tenta aplicar os princípios só apenas à empresa dele, ele não está fazendo discípulos. Fazer discípulos não é só relacionado a uma empresa, relacionado a um negócio, relacionado a um prédio, a um grupo que se reúne no domingo. Fazer discípulos está relacionado à transformação da vida como um todo, onde quer que você esteja. Então, é bom ressaltar isso. Tá? Supervisão não é só supervisionar um funcionário. E a gente vai ver como Jesus fez isso com os discípulos. Tudo bem? Alerta dado? Vamos lá? Tinha uma tarefa para fazer durante a semana, que era, na verdade, a cada semana você tem tido uma tarefa, que é para aplicar o conteúdo da aula na vida de alguém, no discipulado com alguém. E aqui você está livre a escolher com quem você quer trabalhar. Talvez vai trabalhar com seu filho, com a sua filha, sua esposa, marido, namorado, noivo, ou talvez é com um amigo, um vizinho, um parente distante, está fazendo talvez por Skype, não sei, mas o desafio é fazer com alguém. Ficar sentado sem fazer nada é simplesmente perder todo esse conteúdo. Então você tem que colocar em prática. E a cada semana a gente dá uma tarefa baseada no que aprendemos. Na semana passada, como o princípio foi de delegação, que é dar tarefas para o discípulo, para que ele comece a agir, andar por conta própria. A gente tinha 10 instruções aí, né? Você tinha que estabelecer o propósito de uma tarefa que você daria para o seu discípulo. Então, o que ele deveria fazer alguma tarefa. Para quê? Colocar um propósito. Ele deve fazer isso. Talvez a tarefa seria só naquela semana. Olha, você vai, sei lá, você vai abrir a igreja essa semana. Uma tarefa bem esdrúxula e bem simples, né? Você vai abrir a igreja essa semana. Para que tem que abrir a igreja? Para que aconteça o culto, é o propósito. Segunda tarefa seria o público. Vai abrir o portão da igreja para quem? Para as pessoas que vão chegar. Terceiro,
uma razão, porque senão se você não abrir, ninguém entra, e aí não tem culto. Quarto, qual o meio? Você vai usar a chave. Então você vai lá e vai abrir o portão com a chave. Quinto, com a provisão. Como você vai chegar até aqui? Né? Você pensou nisso? A gente às vezes dá tarefa para uma pessoa, mas não pensa como que ela vai fazer aquela tarefa. Né? A provisão. Sexto, qual o método? Vai chegar aqui, pegar o cadeado, abrir. Eu estou sendo bem simplista. Sétimo, quais os alertas? Pode ser que quando você chega aqui tenha um cachorro e ele queira te morder. Ou pode ser que você esqueça do número do alarme e dispare o alarme. Então você tem que estar esperto quanto a isso. Oitavo, quais as exigências? Se o culto começa às 9h30, você não pode abrir 9h30. Você tem que chegar mais cedo. Há exigências para cumprir a tarefa. E tem que ser feito dentro do tempo. Nono, qual o encorajamento? Olha, vai ser bênção, porque se você abrir o salão da igreja, abrir o estacionamento, o pessoal vai poder cultuar a Deus naquele dia. Então vai lá, que o seu papel, mesmo que sendo pequenininho, vai abençoar o reino, o povo de Deus. E aí o 10º passo era a ação. Vai lá e faz. Então, eu usei esse exemplo, mas você pode usar essa estrutura para qualquer outra tarefa que você vai dar para um discípulo. Tentar, claro, não ser sistemático, né? Cumprir os 10, mas pensar nessas coisas. Você está dando uma tarefa para alguém, essa tarefa precisa ser pensada, planejada. Não simplesmente vai lá e faz isso. Às vezes você está dizendo uma coisa, a pessoa está entendendo totalmente outra diferente. Né? A gente estava falando isso na reunião de presbíteros nessa semana, que quando a gente fala discipulado, muitas vezes cada um pensa numa coisa. Alguns pensam que discipulado é seguir Jesus. E é. Outros, quando pensam em discipulado, já pensam em ajudar outra pessoa a seguir a Jesus. É as duas coisas. Mas são duas facetas da mesma palavra, né? Seguir a Jesus e ajudar outros. Tem outros que não pensam nem assim. Quando pensam em discipulado, pensam que é sentar com alguém e dar uma cartilha de classe de batismo. E acha que isso é discipulado. Então, quando a gente fala uma coisa, tem que ser bem claro. Estou querendo dizer isso aqui. É a isso que eu estou me referindo. Então, quando você vai dar uma tarefa para alguém que está imitando a Jesus e está buscando ser parecido com Jesus, seja claro. É isso aqui que eu espero de você. É até lá que você vai fazer isso. Enfim. Tudo bem? Conseguiram dar uma tarefa para o discípulo de vocês nessa semana? Muito bom. Deixa você responder com o seu próprio coração. Vamos para a aula de hoje, porque o tempo está nos assaltando aí já. Supervisão. É o 7º princípio. Nós vamos precisar de microfones, porque hoje tem texto para a turma ler aí. Tem aqui? Então preciso de 2 voluntários aí. Ariel e Nael. Então, quando você for ler um texto, levanta a mão que eles chegam até você e vão ficar aí segurando o microfone para você fazer a leitura. A supervisão de Jesus aos discípulos. A gente percebe quando lê os evangelhos que era norma, não a nossa norma aqui, né? Mas norma no sentido de regra, de lei. Jesus estabeleceu uma norma. A norma de ouvir relatórios dos discípulos. Sempre que eles cumpriam uma tarefa, sempre que eles cumpriam uma missão, Jesus estabeleceu a regra de que eles vinham até ele e ele queria ouvi-los. Ele queria ouvir a respeito do que eles fizeram, de como foi a experiência, e ele não só ouvia, mas ele também compartilhava algumas coisas. Então ele falava sobre os benefícios, ele ouvia sobre os benefícios, o que eles tinham feito de bem, de bom. Também ouvia sobre as dificuldades que eles tiveram e sempre dava uma orientação. Vamos ver como isso acontecia de 2 formas. Jesus ouvia relatórios. A primeira forma é após grandes missões, grandes tarefas. Sempre que tinha uma grande tarefa para fazer, após era certo que eles teriam um tempo de feedback. Eles iriam conversar sobre. Eles iam marcar um cafezinho ou um peixinho lá com vinho. Iam sentar ao redor da mesa e iam conversar sobre como foi o negócio. Após grandes missões. O segundo momento era no dia a dia. E isso é fantástico. Porque a gente sempre pensa que em grandes missões tem que ter algum tipo de avaliação depois.
Mas Jesus fazia isso também no dia a dia, nas pequenas coisas, e a gente vai ver vários exemplos, tá? Então vamos em primeiro lugar, após grandes missões, como Jesus supervisionava os discípulos depois de grandes tarefas. Vamos abrir em Marcos capítulo 6. Nós estudamos bastante esse capítulo na semana passada, quando vimos sobre a primeira missão dos 12, né? Quando começa o segundo ano de ministério de Jesus, ele chama os 12 discípulos e os envia de 2 em 2. Então eles vão agora pregar sobre o reino, vão curar pessoas, expulsar demônios. Eles vão fazer uma pequena missão nos vilarejos ao redor. E Jesus os manda de 2 em 2. Quem pode ler para nós o versículo 7? Carlinhos. E chamando assim os 12, começou a enviá-los em duplas, e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Muito bom, é o texto que está indicando isso. Agora, olha o que acontece nos versículos 12 e 13. Jesus chama eles, a partir do versículo 8 ele dá instruções de como deveria ser essa viagem. E aí nos versículos 12 e 13, olha o que nós lemos. Quem pode ler? A Maiara. 12 e 13. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os escutavam. Ok, então os curavam, né? Acho que eles escutavam também as pessoas, mas... Jesus chama eles para que eles preguem e realizem sinais. E eles vão. Depois das instruções, eles entram em ação e eles começam a cumprir a missão. Aí, lá pelas tantas, versículos 30 até 32, olha o que dizem para nós. Quem pode ler para nós? A Regina, Marcos 6, de 30 a 32. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Muito bom. Depois de cumprir a missão, Jesus fica sozinho. Eles vão de vilarejo em vilarejo, pregando, expulsando demônios, curando pessoas. Eles voltam, e o versículo 30 diz que eles voltam contando para Jesus tudo o que eles tinham feito. E não só o que eles tinham feito, mas também o que eles tinham ensinado. E é interessante o que nós lemos no versículo 31. Jesus, quando eles voltam, Jesus diz assim: vamos para outro lugar. Jesus raramente ficava sozinho, então provavelmente ele já estava cercado de multidões. E quando os 12 chegam, ele diz: vamos para outro canto. Por quê? Vocês estão cansados. Vocês acabaram de chegar de uma grande missão. Então vamos para um lugar deserto, onde a gente vai poder conversar lá. Lá vocês vão poder descansar. O versículo 31 diz que eles estavam cansados porque eram muitas pessoas que iam até eles, a ponto deles não terem tempo de comer. Imagine que canseira que esses camaradas viviam, principalmente depois dessa missão aqui, né? Então eles vão até um local, o versículo 32 diz, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. A pergunta é, o que eles estão indo fazer nesse local afastado e deserto? O que eles estão indo fazer lá? Descansar, mas é só isso. O que os discípulos fizeram quando chegaram até Jesus? Eles começaram a relatar o que foi feito, certo?
Provavelmente, esse período de separação também era planejado, porque tudo que Jesus faz é planejado. Quando eles chegarem, nós vamos para um lugar deserto, não só para que eles descansem, porque eu sei que eles vão estar cansados, mas para que eles possam falar, para que eu possa ouvi-los, para que esteja só eu e os 12 ali. Essa multidão aqui vai atrapalhar a nossa conversa, e eu quero ouvi-los. Então, parece que Jesus já tinha planejado previamente essa reunião, com o objetivo de dar repouso para eles, mas também de ouvi-los, para que eles pudessem compartilhar experiências. O que provavelmente não aconteceu, porque o texto continua dizendo, versículo 33, que todavia muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades correram a pé para lá e chegaram antes deles. Que situação! Você está cansado, com fome, você precisa conversar com o mestre, e as pessoas não deixam, e elas chegam antes. O lugar era deserto, quando Jesus chega já não é mais deserto, já tem as multidões ali atrás deles, mas foi planejado, Jesus queria ter esse tempo com eles. Parece que não aconteceu, mas estava na mente ali de Jesus, e os discípulos também, provavelmente no caminho já começaram a falar, né? Então quando eles voltam na missão dos 12, haveria um relatório. Aí tem uma segunda missão, que foi o que a gente estudou na semana passada. Quem lembra qual que é a segunda grande missão dos discípulos? A primeira é essa dos 12, é a primeira grande missão. Qual que é a segunda grande missão? A missão dos 70, ou 72, dependendo da sua tradução, que acontece ali nesse segundo ano de ministério, que é um pouquinho mais à frente. Nós vamos agora ler em Lucas, capítulo 10. A missão dos 70 acontece algum tempo depois da primeira, que é a missão dos 12. E ela é bem parecida com o que a gente vê na primeira. A gente viu isso semana passada. Diz assim, Lucas 10, 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72, provavelmente os 12 estão dentro desse grupo, e enviou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Agora eles não só vão pregar e expulsar demônios e curar pessoas, mas eles vão preparar o caminho de Jesus. Então eles vão até os vilarejos, ali eles vão anunciar o Evangelho, e as pessoas que estiverem dispostas a receber Jesus, uma visita de Jesus, eles dizem então, aqui Jesus vai passar quando ele passar nesse vilarejo. Esse era o trabalho deles, de preparar o caminho de Jesus nessa missão. Depois de cumprir essa missão, olha o versículo 17, ou melhor, depois de Jesus chamá-los, ele dá instruções, aí a gente tem o versículo 17. Quem pode ler o 17? Lucas 10, 17. Quem pode ler? Alisson aqui. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Parecida com a primeira missão, né? Eles chegam e estão felizes, pelo menos parece que é isso que o texto está dizendo. Eles estão animados porque eles expulsaram demônios em nome de Jesus. Imagine esse poder que eles tiveram nessa missão, né? Então eles chegam em vilarejos, ali há pessoas endemoniadas, e em nome de Jesus os demônios saem, e os demônios se submetem aos discípulos. Então eles estão felizes, e eles chegam dando esse relatório alegre para Jesus. Aí Jesus reage e responde da seguinte maneira. Olha o que ele diz nesse relatório após a missão dos 70. Versículos 18 até 20. Irmão João, pode ler para nós, por favor. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitei aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. O que Jesus diz aqui, ele não está desanimando os discípulos, porque eles chegam felizes e dizem: Jesus,
os demônios se submetem a nós quando falamos em teu nome. E aí Jesus diz, espera um pouquinho, é legal isso, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vi o principal dos demônios, ele diz no versículo 18, cair, e ele caiu, e provavelmente Jesus está se referindo a orgulho, ao sentimento de que eu posso, e ele diz no versículo 19, eu dei autoridade para vocês, vocês podem, vocês fizeram todas essas coisas, para pisar serpentes, escorpiões, eu dei autoridade para vencer inimigo, nenhum inimigo vai fazer mal enquanto vocês estiverem cumprindo essa tarefa que eu dei para vocês, porém, versículo 20 ele diz, se alegrem não só por causa do poder, mas se alegrem porque os seus nomes estão escritos no céu, porque vocês... a gente sabe que Judas aqui faz parte desse pacote, né? Vocês podem ter poder, mas podem cair. Foi o que aconteceu com Judas. Judas estava no meio desse pacote, Judas fazia essas coisas. Mas a gente sabe que Judas não tinha o coração nessas coisas. Jesus diz, vocês têm que estar mais felizes, não porque têm autoridade. Tomem cuidado com o orgulho. Tomem cuidado com essas coisas. É mais importante ser servo de Deus, ter o nome no livro da vida, do que fazer coisas, fazer milagres. Então, eles chegam animados, Jesus... fala, baixa a bola, calma aí, pés no chão, tira a sandália, né? Vocês não são essa Coca-Cola toda aí. Eu deleguei tarefa para vocês, dei poder para vocês, mas não se alegrem só por causa do poder. Primeiro Jesus dá um alerta, então esse feedback é bom, essa conversa pós-missão é importante, porque os discípulos estão todos cheios, né, de si. Nossa, os demônios calam a boca quando nós falamos. E Jesus fala, fiquem mais calmos, não se animem tanto, cuidado com o orgulho. Ele dá um alerta, e aí depois de dar o alerta, aí olha o que ele faz nos versículos 21 a 24, quem pode ler? 21 a 24. Quem pode ler para nós? A Thaís aqui. Lucas 10, 21 a 24. Tá baixo? Tá funcionando agora. Tá funcionando aí? Agora tá. Tá, vai lá. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. 23 também? Até o 24. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha que interessante, o método de Jesus é fantástico. E a gente às vezes fica tentando inventar coisas novas. Os discípulos chegam animados, eles cumpriram a missão do jeito que Jesus tinha dito. Demônios estão se submetendo a eles. E aí Jesus abafa o ânimo deles e diz, calma, cuidado com essa euforia, cuidado. É mais importante vocês serem de Deus do que fazerem coisas milagrosas. Calma. Então ele dá um alerta, ele corrige algo que está errado nos discípulos. Eles estão mais... O que eles falam não é Jesus, as pessoas estão se rendendo ao Senhor. Não, eles dizem, Jesus, os demônios se calam quando nós falamos. Né? Então, o que é mais importante para eles depois dessa missão, parece que é os demônios. Não são as pessoas que ouviram a mensagem deles. E Jesus quer reorientar as prioridades deles. Olhem para o que é mais importante. Mas Jesus não só repreende eles, não só corrige o que é errado. O que a gente vê em segundo lugar é Jesus se alegrando. E é fantástica essa oração de Jesus, no versículo 21. Naquela mesma hora em que os discípulos voltam dizendo essas coisas, depois de repreendê-los, Jesus diz ao Pai, e ele agradece, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor ocultou as verdades do reino aos que são
poderosos, aos que acham que são religiosos, sábios, prudentes, e revelou aos pequeninos, essas pessoas simples aqui que eu tenho na minha frente. E depois de orar ao Pai, ele vira para os discípulos, e o texto enfatiza no versículo 23, em particular. Então ele vai falar com eles, e ele diz: vocês são felizes, porque vocês estão vendo coisas que, olha, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês ouvem, e não puderam. Então, olha o que Jesus faz, ele balanceia o relatório. Ele coloca críticas, e ele repreende algumas visões erradas, mas ao mesmo tempo ele anima, e elogia, e se alegra. E nós deveríamos manter esse equilíbrio. Às vezes as pessoas chegam com relatórios de coisas que nós delegamos a elas, mas nós não conseguimos ver nada de bom no que elas fizeram, nem na própria iniciativa de tentar fazer. E nós só vemos as coisas erradas e começamos a dizer: mas você tinha que ter feito isso, fez errado, não devia, nossa, tudo que você fez está errado, olha, eu não vou nem delegar mais nada para você porque você não consegue fazer as coisas direito. E a gente para aí. Jesus, ele consertava as coisas erradas, mas ao mesmo tempo ele animava. E ele dizia: vocês estão no caminho certo. Apesar de estarem olhando para o foco errado agora, vocês pelo menos estão tentando. Então, é importante que a gente, ao dar tarefas para os discípulos e supervisionarmos, à medida que a gente supervisiona o que eles fazem, ter esse equilíbrio de alertar, mas ao mesmo tempo de incentivar e encorajar. Muitas pessoas vivem só nas críticas, e isso desanima, abafa o ânimo. Mas ao mesmo tempo também viver sem crítica e só no tapinha nas costas, a gente nunca sabe aonde precisa melhorar. Porque normalmente isso também acontece, né? Quando é sempre os dois opostos. Ou é só crítica, nada do que a pessoa fez foi bom, nem a vontade foi de tentar acertar é reconhecida. Como do outro lado e aí, como foi? Foi muito bom. Foi bom? Foi. Mas acertei em tudo? Sim, ficou muito bom. Mas você sabe que tem coisas que precisavam e poderiam ter sido melhoradas. Mas por vergonha a gente não fala. Por medo, talvez, de ofender a pessoa, a gente não fala. E a pessoa poderia estar fazendo algo muito melhor se a gente fosse mais honesto. E colocasse uma crítica. Olha, foi muito bom, porém, nesse tópico aqui, se você melhorar esse negocinho, vai ficar melhor. Né? Enfatiza isso na próxima vez. Então, parece que é necessário haver esse equilíbrio. E a gente às vezes esquece desse equilíbrio. Jesus sempre tinha ele em mente. Né? Sempre, como dizem hoje em dia, né? Ele mordia, mas depois assoprava. Né? Ele dava varada, mas depois trazia o copo com água, né? E dava o colo para o discípulo chorar no ombro dele. É mais ou menos isso. A gente deveria pensar em fazer discípulos dessa maneira. Nem 8, nem 80. Algum comentário sobre essas grandes missões? Jesus pediu o relatório deles após as grandes missões. Algum comentário, pergunta? Uma pausa aí para a gente pensar um pouquinho sobre o que falamos. Tudo bem? Vocês não querem criticar? Nós vamos então avançar agora um pouco mais rápido, que é vendo como Jesus supervisionou os discípulos no dia a dia. Então, após grandes missões, grandes eventos, tinha essa supervisão oficial. Mas e quando Jesus dava uma tarefinha assim de, vai ali e faz isso, só para um discípulo, ele também supervisionava isso? A gente vai ver que sim, no dia a dia também acontecia. Vamos abrir em algumas passagens, e agora a gente vai precisar que várias pessoas leiam, tá? Quem pode ler para nós Mateus 17, 1 e 2? Carlinhos. Mateus 17, 14 a 18. A Carol. Mateus 17, 19 a 21. Quem pode ler? Regina. Daqui a pouco eu repito os textos, tá? Mateus 15, de 29 a 39. Mateus 15, de 29 a 39. A Maiara. Mateus 16, de 1 a 4. A Vanessa. Mateus 16, de 5 a 12. Mateus 16, de 5 a 12. Quem pode ler esse? A Thaís. Marcos 8, ou melhor, Marcos 9,
38 a 43. O Gil. E Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Quem pode ler esse último? Esse é o último. Lucas 9, 51 a 56. A Sara. Vamos lá, vou repetir, tá? Então, se você não escolheu nenhum deles, você pode acompanhar as passagens. Eu vou repetir sempre antes deles lerem, tá? Mateus 17, de 1 a 2. Eu vou citar 4 exemplos de relatórios que Jesus pedia dos discípulos após pequenas tarefas do dia a dia, tá? Primeiro exemplo está em Mateus 17. Pode ler, Carlinhos. Mateus 17, de 1 a 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Nós temos aqui a famosa passagem da transfiguração. Jesus é transformado em glória diante desses discípulos. Então, após a transfiguração, Jesus está só com alguns discípulos ali no monte, e os outros estão lá embaixo. E a gente vai ver que ele pede relatório de quando ele desce e vê o que aconteceu enquanto os discípulos estão lá embaixo. Olha o que acontece agora, versículos 14 a 18. Mateus 17, quem ficou com esse texto? A Carol. Mateus 17, 14 a 18. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Que situação, né? Jesus sobe com alguns discípulos e ficam os outros lá embaixo. E aqui já é aquela época em que eles já expulsaram demônios, já cumpriram as grandes missões. Eles não se orgulhavam de que os demônios se calavam quando eles falavam em nome de Jesus? Quando Jesus volta, tem lá uma situação em que eles não conseguiram lidar. Um pai de um menino chega e diz: olha, meu filho tem um problema, o problema é gerado por causa de um demônio, e os discípulos não conseguiram fazer nada. Ninguém fez nada. Imagina a angústia desses discípulos ali embaixo, né? Poxa vida, a gente estava tão feliz que os demônios se submetem a nós e não conseguimos fazer isso. E aí Jesus diz palavras duras, né? Ó, geração incrédula, perversa. Ele está se referindo não só àquela geração rebelde que o rejeitava, mas a gente vai descobrir que também está se referindo aos próprios discípulos, que não conseguiram resolver a situação. Então Jesus chama o menino, e o demônio sai. Naquela hora Jesus ordena, o demônio sai. E olha o que acontece depois de tudo isso. Jesus não vai deixar isso passar em branco. Olha os versículos 19 a 21. Quem ficou com esse texto? Quem que foi o próximo? A Regina? Mateus 17, 19 a 21. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos, eles ficam chateados com aquela situação, né? E não parece que eles estão chateados com Jesus, mas chateados porque eles não conseguiram fazer aquilo. E eles chegam para Jesus e falam: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio em específico? E aí Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé. Talvez esses discípulos tenham achado que tudo dependia deles. Talvez eles achavam que já sabiam os métodos de fazer um exorcismo. E Jesus diz: vocês deveriam ter dependido mais de Deus. E o versículo 21 é um texto que está em alguns manuscritos, em outros não, mas há pelo menos um comentário aqui, de que aquele tipo de demônio não sai a não ser com oração e jejum. Talvez é um reforço de que eles deveriam estar dependentes mais de Deus e não da capacidade deles em cumprir aquilo. Então Jesus dá uma avaliação, uma supervisão após essa pequena missão, que nem foi ele que deu, né? Apareceu a situação, eles não conseguiram resolver. E Jesus ensina a eles por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio.
Tem uma segunda ocasião, é após a multiplicação dos pães, em 2 capítulos anteriores aí, Mateus 15. Coisas do dia a dia também, olha como Jesus lida com problemas que os discípulos enfrentam. Mateus 15, de 29 a 39, quem ficou com esse texto? A Maiara. Mateus 15, de 29 a 39. Partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galileia. Em seguida, subindo ao monte, sentou-se. E numerosas multidões foram até ele, levando mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. De modo que as multidões se maravilharam ao ver os mudos falando, os aleijados andando e os cegos vendo. E glorificaram o Deus de Israel. Então, Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. Eles não têm o que comer e não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: Onde arranjaríamos tantos pães num lugar deserto para alimentar tamanha multidão? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então ele ordenou ao povo que se sentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e estes os entregaram à multidão. Assim, todos comeram e se fartaram, e encheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois de mandar a multidão embora, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Muito bom, olha o que está acontecendo aqui. A gente vê vários princípios que a gente já aprendeu até agora sendo cumpridos por Jesus. As multidões vão até ele, ficam sem comida, os discípulos estão ali vendo toda aquela cena, e aí Jesus chama os discípulos e falam: como que a gente vai cuidar disso aí? Naturalmente os discípulos falam: sei lá, não tem a padaria aqui, não tem o bar do Zé para a gente comprar pão para essa turma. E era muita gente. Como que a gente vai alimentar esse pessoal? E Jesus diz: o que vocês propõem? Não sei. E aí então ele pega aqueles pãezinhos e peixes que eles tinham, que provavelmente não daria nem para eles. Ele manda que os discípulos ordenem que as pessoas se assentem, pega, parte o pão, dá um pedaço para cada um dos 12 e diz: agora vocês vão, e vão distribuindo para o pessoal. E o milagre da multiplicação acontece. É Jesus quem está fazendo o milagre, mas os discípulos estão participando do negócio. Eles estão servindo, eles estão vendo o milagre acontecendo. Jesus está dando tarefa para eles. E é interessante o número de pessoas que são alimentadas aqui. Nós temos mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Sobram pães e peixes, certo? E a gente conhece muito bem essa passagem, né? Aí olha o que acontece depois dessa passagem. Mateus 16, de 1 a 4. Quem pode ler para nós? Quem que ficou para ler? A Vanessa. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrassem um sinal do céu. Ele respondeu: Quando à tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então, Jesus os deixou e retirou-se. A princípio parece que a situação mudou, né? Parece que a história deu sequência, até porque acaba o capítulo 15 e começa o capítulo 16, né, na nossa Bíblia. A gente já começa a ler uma outra história. Parece não ter nenhuma ligação com o que aconteceu até agora. Depois da multiplicação dos pães e peixes, fariseus e saduceus, que eram inimigos religiosos, se juntam para colocar Jesus à prova. E eles querem um sinal de Jesus, eles querem que Jesus prove que ele é o Messias. E Jesus diz: eu não vou dar nenhum sinal. E ele diz no versículo 4, vocês são maus e adúlteros. Vocês querem sinal, eu não vou dar sinal nenhum. Basta o que aconteceu com a história de Jonas. Os alunos do Prega a Palavra aí, esse é um texto interessante, né? Mas ele diz: eu não vou dar milagre nenhum para vocês. Vocês são incrédulos. E eu não vou fazer isso. Tá, o que isso tem a ver com a multiplicação dos pães? Tem algo a ver, sabe por quê? Olha o que acontece depois disso. A partir do versículo 5 até o 12. Quem ficou com esse texto? A Thaís.
5 a 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem? Como vocês não entendem que era de pão que estava lhes falando? Como vocês não entendem que era de pão que estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estavam lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Olha que interessante. Já era a segunda multiplicação que Jesus tinha feito. E parece que o texto não tem relação, mas a sequência mostra que tem. Os discípulos entram no barquinho, vão atravessar o mar, e aí o Judas esqueceu de comprar pão. O Judas era o do dinheiro, né? Aí Pedro, que tinha delegado a tarefa para Judas, falou, ô Judas, você não comprou pão? Rapaz, esqueci. Aí o João fala, e agora, como é que a gente vai fazer a ceia? Como é que a gente vai jantar? E não tem pão. E aí, Jesus sabe o que está fazendo, né? E Jesus diz, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Aí que a confusão cresce, né? Tá vendo? Eu falei que era para ter comprado pão. Aí ele fala de fermento agora. Jesus vai querer pão e a gente não tem de onde tirar pão. Gente, algumas horas atrás, Jesus tinha multiplicado pães e peixes para multidões. E os discípulos estão preocupados porque não levaram o pão dentro do barquinho. Será que é com isso que Jesus está preocupado? Nitidamente não é. E Jesus mostra isso para eles. Gente, eu multipliquei pães já 2 vezes, sobrou. Vocês acham que eu estou preocupado com pão? O que eu estou querendo dizer para vocês é o que vocês acabaram de ver nos fariseus e saduceus. E ele conclui isso no versículo 11. Tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. O fermento é aquilo que leveda toda a massa, né? Que contamina, entre aspas, toda a massa. Infla a massa. E qual é esse fermento? Versículo 12. O ensino dos fariseus e saduceus. E aí é que os discípulos entendem. Ele não está falando de pão. Ele está falando daquela postura incrédula dos fariseus e saduceus de não reconhecerem Jesus como Messias e ficarem pedindo sinais e torcerem o texto bíblico para dizerem o que eles querem dizer. Então, naquela situação do dia a dia, Jesus conserta o que eles acreditavam, o que eles imaginavam estar acontecendo, né? Tem uma terceira ocasião, em Marcos 9, quem ficou com esse texto? O Gil? Marcos 9, de 38 a 43. Marcos 9, versículos 38 a 43. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Até onde? 43. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. São 4 exemplos de situações do dia a dia. A primeira foi após a transfiguração. A segunda, após a multiplicação dos pães. Agora é após um milagre de um camarada que não é um dos 12. Perceba, é o apóstolo João. João chega para Jesus e diz assim, mestre, nós vimos um camarada que
estava expulsando demônios em teu nome. E aí, o que nós fizemos? Olha, você não tem o currículo de formação de Jesus. Você não é parte da denominação batista de Jesus dos primeiros dias. Então você não tem autorização para fazer esse negócio. Tem que ter carteirinha de discípulo, de apóstolo, você não tem. E aí o que ele fala que eles fizeram? O que ele diz? Proibimos. Esse camarada que não é dos 12, está expulsando demônios em nome de Jesus. Nós vimos, tanto faz lá a pessoa que está sofrendo com o demônio lá, fica com o demônio. O que não pode é ele expulsar em nome de Jesus. Então, olha, para a gente tanto faz se a pessoa vai continuar sofrendo com esse demônio aí. Né? Olha o que está na cabeça dos discípulos. Em nome da denominação, a gente quer que Jesus não faça milagre do lado de lá. E nós proibimos. E Jesus diz, não proíbam. Ninguém pode fazer isso e depois falar mal de mim. Ou seja, ele não está negando que milagres possam acontecer por pessoas que não são discípulos, mas ele diz, se ele é um discípulo, vocês vão perceber com o passar do tempo. Porque ele vai expulsar esse demônio, mas ele vai continuar pregando sobre o reino, enfim. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, eu tenho outros discípulos além de vocês. Além de denominações, além de escolas, além de tradições. Não achem que são só vocês. Eu gasto meu tempo com vocês, mas eu tenho outros. E Jesus está ensinando isso para aqueles discípulos. E então ele conclui dizendo, vocês não deveriam servir de tropeço para essas pessoas. É por isso que ele usa essas palavras, né? Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, vocês acabaram de fazer tropeçar lá. Vocês deveriam pedir perdão para Deus pelo que vocês fizeram. Vocês estão atrapalhando o serviço de Deus na terra e impedindo que outros façam. Então, numa pequena coisa do dia a dia, Jesus aproveita a oportunidade e fala, eu preciso supervisionar o que eles estão pensando. Porque eles estão pensando coisas erradas aqui. Né? E aí a gente tem uma quarta ocasião, um quarto exemplo, em Lucas capítulo 9, que talvez é o pior de todos. Eu deixei o pior para o final aqui. Quem ficou com Lucas 9? A Sara. Lucas 9, versículos 51 a 56. Só uma coisinha antes da Sara ler. É comum a gente ver essa postura de João e dos discípulos nos nossos dias. Sim ou não? Se alguém não é da nossa denominação, se alguém não é da nossa tradição, não pode representar Jesus. Só a gente representa Jesus. Só a gente sabe fazer certo. É muito comum isso nos nossos dias, né? A gente deveria ter muito pé atrás antes de afirmar essas coisas. Se a gente vê um negócio desse hoje em dia, a gente deveria condenar essa postura. Não só em nós, mas em outras pessoas que a gente vê fazendo isso. Mas aí, vamos imaginar que um desses discípulos, ou os 12, estão dentro da nossa igreja. São membros da igreja aqui, tá? Aí acontece isso que a Sara vai ler para nós agora. O que a gente faria com esses discípulos aí? Lucas 9, 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. E aí? Que equipe missionária fantástica, né? Ter João aqui no nosso bairro, imagina? Prega de Jesus para a pessoa, não quer? Então manda fogo do céu, vai morrer tudo agora. Jesus está indo para onde? Jerusalém, não é? O que Jesus está indo fazer em Jerusalém? Ele precisa marchar para chegar lá em Jerusalém. O que ele vai fazer lá? O que acontece em Jerusalém? Jesus é condenado, julgado, morto. Certo? Então, essa viagem está acontecendo no primeiro, no segundo ou no terceiro ano de ministério de Jesus? Terceiro ano. Está no final do ministério. E os discípulos ainda não entenderam.
Eles passam pela região dos samaritanos. Os samaritanos não querem receber Jesus, porque sabem que ele vai para Jerusalém. Lembra que samaritano não se dá com Jerusalém, não quer saber do pessoal que mora lá em Jerusalém. E os discípulos estão confusos e querem matar todo mundo. E Jesus diz: vocês não entenderam ainda, 3 anos depois, que o que eu vim fazer, eu não vim matar vidas, eu vim salvar vidas. Esse deveria ser o espírito de vocês, deveria ser a postura de vocês. Então, a gente percebe que Jesus, ao longo de todas essas passagens, supervisiona os discípulos, corrige ideias erradas dos discípulos. Após grandes missões, mas também coisas do dia a dia, pequenas coisas, que talvez a gente deixaria passar em branco, mas Jesus não deixa passar em branco, porque Ele está treinando aqueles discípulos. Ele quer ver o bem daqueles discípulos, eles vão representá-lo daqui a pouco. São eles quem vão ter que cuidar de outros daqui a pouco. Então Ele investe na vida deles, em todo esse processo. Eu quero trazer para vocês, alguém quer comentar alguma coisa aqui antes de eu trazer conclusões para nós e nós caminharmos para o final? Alguma pergunta, algum comentário dentro de tudo isso que a gente viu? Todo mundo morrendo de vontade de votar, né? É tão legal. Bom, algumas conclusões para nós. A primeira é que a gente pode perceber que quanto mais o tempo passava, mais chegava o fim do ministério de Jesus na terra, mais ele supervisionava o trabalho dos 12. E não o contrário. A gente às vezes pensa que no início tem que supervisionar bem a pessoa. E depois, ela aprendeu a fazer, ela que faça sozinha. Jesus fez o inverso. No início foi bem devagar e à medida que o tempo ia avançando, mais ele trazia eles para perto. Então fazer discípulo não é simplesmente no início ajudar a pessoa e depois deixar ela largada às traças. A Deus dará. Não. Agora acompanha ela. Talvez você já não vai mais ensiná-la, porque ela já faz igual você ou talvez faz melhor do que você. Mas agora você conversa com essa pessoa como um colega de serviço, como alguém igual, um páreo, né? Vamos imaginar alguém que comece no ministério, vou pegar no meu contexto, a pessoa que começou agora a despertar o interesse, eu quero servir, eu quero ser pastor, eu quero pregar, enfim. No início vai ser mais difícil de ajudar a pessoa, lapidar a pessoa, dar avaliações à pessoa. Ela vai ter que ser bem avaliada nas pregações, nos estudos e tal. À medida que o tempo vai avançando, isso não deveria diminuir. Mas deveria diminuir a questão de, olha, você está aprendendo e eu estou te ensinando. Com o passar do tempo, agora nós dois somos alunos. Eu aprendo com você, você comigo. Nós dois nos avaliamos e deveria ser assim em todas as áreas. Nós nunca deveríamos achar que nós sabemos tudo e que o outro sempre vai ter que aprender de nós. Nós também vamos aprender com o outro. E à medida que o tempo passa, mais a gente deveria se supervisionar. Ter transparência, ter liberdade de falar, meu irmão, aqui você errou, aqui você acertou. Deveria acontecer conosco. Uma segunda conclusão é que nessa supervisão, Jesus, ele fazia 2 coisas, como a gente já falou. Ele se alegrava pelo fato de várias vitórias que os discípulos conquistavam, mas ele também alertava quanto a possíveis erros, pensamentos equivocados que eles tinham. Então é preciso que haja esse equilíbrio. Jesus nunca esperou que eles fizessem mais do que eles podiam. Jesus sabia das limitações deles. Porém, Jesus sempre os incentivava a fazer mais do que eles podiam. Perceba, Jesus nunca esperou que eles fizessem mais do que podiam. Ele sabia que eles eram limitados. Mas ele não se contentava com isso. Ele investia neles para que eles fizessem mais do que isso. Então ele trabalhava na vida deles para capacitá-los. Uma terceira conclusão é que para Jesus, tudo servia como instrumento de ensino e de supervisão. Então, isso é muito prático para nós. Tudo deveria servir como oportunidade para isso. Várias situações aqui. Quando Jesus dava o exemplo, era uma oportunidade de supervisionar os discípulos. Quando Jesus explicava algo, ele estava supervisionando eles. Quando ele colocava eles para colocar algo em prática, então na multiplicação dos pães, por exemplo. E quando ele ouvia relatórios do que havia sido feito. Então, qualquer circunstância era a oportunidade de trabalhar na vida deles, de dar um relatório para eles de como eles estavam se saindo. E a gente deveria aproveitar as oportunidades para isso.
eu concluo com 2 lições ou 2 aplicações finais para nós. A primeira é que quando nós dermos tarefas, ao darmos tarefas a algum discípulo, nós temos de supervisioná-lo. Se não ficou claro, agora está ficando claro. Ao dar qualquer tarefa para qualquer discípulo, nós temos de supervisionar esse discípulo. E isso envolve alertar ele quanto às dificuldades que ele pode enfrentar e, ao mesmo tempo, demonstrar alegria por vê-lo disposto a servir. Nós deveríamos supervisionar e sempre dando orientações pontuais de ajuste no trabalho. Isso aqui está legal, continua, isso aqui precisa melhorar. Nunca deveríamos deixar pessoas sem supervisão. E aqui é exatamente a segunda aplicação. A primeira é, ao darmos tarefas a algum discípulo, temos de supervisioná-lo. A segunda é, discípulos não podem viver sem supervisão. Discípulos não podem viver sem supervisão. E agora, eu vou, como diz o autor de Eclesiastes, cutucá-los com um aguilhão. E vou me cutucar também. Porque quantas não são as vezes em que pessoas são incumbidas de uma missão, de uma tarefa, de um ministério. Talvez pessoas que acabaram de se converter ou pessoas que estão querendo servir mais e a gente dá uma tarefa para a pessoa. Mas a gente simplesmente joga a bomba no colo dela. Ela não tem qualquer tipo de instrução. Ela não viu ninguém fazendo. Ela não sabe como faz. E simplesmente o negócio está na mão dela agora. Ela tem que fazer. Domingo ela tem que apresentar alguma coisa. E ela agora está sem instrução. E não só isso, mas ela é abandonada naquela tarefa. Simplesmente deixada sozinha. Sem treinamento. Sem avaliação. Sem inspiração, sem qualquer tipo de desenvolvimento. Então, do jeito que ela chegou há 10 anos, jogaram aquele ministério no colo dela e nunca perguntaram como foi, o que ela precisa, qual é a sua experiência, se quer continuar, se precisa ser treinado ou treinada. Isso muitas vezes acontece no nosso meio. E qual é o resultado disso? Você já está pensando em vários, né? Erros na execução do trabalho. Talvez a pessoa colocada para cuidar de crianças não sabe fazer isso. Não foi treinada para fazer isso. Talvez é colocada para administrar uma parte importante e não sabe fazer. E vai cometer erros. A culpa é de quem? Mas a culpa é dele que não sabe fazer. Será que é só dele que não sabe fazer? Quem foi que colocou ele lá? Quem que largou ele lá sozinho? Não só erros na tarefa, mas nós enfrentamos desânimo. Quantos não são os servos de Deus que se colocam à disposição, recebem uma bomba dessa, não são supervisionados e desanimam? Então a gente tinha uma pedra para ser lapidada nas mãos, que podia ser bênção, e porque a gente não supervisionou, essa pessoa se frustra. Ela desanima, ela não quer mais servir. Ela desanima da igreja. Ela não quer mais saber de igreja. Ela foi ferida, machucada, abandonada. Ela não viu amor no ministério. Quando isso não acontece, e não há só apenas o desânimo e a frustração, nós vemos murmúrio. E isso é muito comum, murmúrio. Porque aquela pessoa, ela não aprendeu a lidar com aquela situação. E ela começa a encontrar outros que viveram algo parecido. Que estão talvez em outros ministérios. E aí a pessoa diz, rapaz, eu não sei como fazer. Aí o outro diz, eu estou aqui mais de 15 anos, é a mesma coisa. Eu estou cansado de ver isso. Nada muda. A gente fala, não muda. Ninguém faz nada. E a igreja começa a murmurar, porque falta supervisão. E isso começa, como o fermento dos fariseus, né? A contaminar todo o povo, desanimar até os que estão animados. E o negócio piora, porque isso leva à estagnação, que é, aqueles que estão servindo não querem mais servir, e os que não servem, olham para aquilo e falam, você é louco, eu prefiro vir só de domingo, para assumir uma tarefa, assumir um ministério, para ser desse jeito, ficar largado desse jeito, ter essa pressão, eu não quero mais. E a igreja fica estagnada, ela não avança, ela não anda. A desistência dos que estão, e quando não, o desvio
de pessoas. Muitas vezes nós somos muito afiados para responder um desigrejado, uma pessoa que não está mais dentro de uma igreja. Até o termo desigrejado pode ser ofensivo. Mas a gente tem as respostas prontas, né? Para dizer, você não está na igreja porque você não ama Jesus. Eu amo Jesus, mas tem que amar a noiva, tem que estar aqui e tal. Nós somos muito rápidos em avaliar alguém que não está dentro da igreja. Às vezes a pessoa não está porque ela não quer mesmo. É sem vergonha. Ela está querendo viver no pecado longe do povo de Deus. Mas às vezes ela está lá porque ela foi tão ferida por essa igreja, essa máquina que esmaga, que engole pessoas porque não há supervisão, porque não há amor, que ela não consegue mais viver em igreja. Ela está tão ferida que ela não consegue mais se abrir com pessoas, porque ela se abriu e pessoas a traíram, pessoas a feriram. Não houve um discipulado. E isso quando não há o desvio da pessoa, mas ela começa a ser pedra de tropeço para outros. E aqui é uma exortação para nós. Será que por falta de supervisão nós não estamos nos tornando pedra de tropeço para pessoas que gostariam de servir e estariam servindo, mas porque nós não supervisionamos, nós estamos fazendo com que ela se desvie? Nós deveríamos avaliar muito bem isso. Devemos nos envolver com supervisão. Jesus fez assim e nós deveríamos fazer. Amém? Desculpa deixar essa parte difícil para o final, porque tinha que ficar para o final. Mas discípulos não podem viver sem supervisão. Não podem. Nós teríamos um tempo de discussão em grupo por causa da redução da aula. Eu só vou citar o que a gente discutiria e você... Isso pode dar margem para uma conversa na volta para casa, no almoço, durante a semana, tá? A discussão em grupo seria: por que é importante que um novo discípulo seja supervisionado, especialmente em suas primeiras grandes tarefas a serem realizadas? O que é capaz de acontecer se ele não for supervisionado? A gente falou várias coisas aqui, né? Por que isso é importante? Pense sobre isso. Quais as maiores desculpas que nós ouvimos ou que nós dizemos para fugirmos do papel de supervisionar as tarefas de outros discípulos? A gente usa várias desculpas. Quais seriam? Quais as que a gente ouve, quais as que a gente fala? Por que a gente não supervisiona os outros? Terceira discussão aí. Em quais oportunidades nós poderíamos aplicar mais esse princípio em nossas vidas, tanto individualmente quanto como igreja? Pense em situações do dia a dia, práticas, em que a gente pode promover a supervisão um do outro, né? Sempre que a gente realizar uma tarefa, tem como ter uma supervisão? Por exemplo, hoje o pessoal da música aí teve um ensaio. Tem como após o ensaio? E aí, como está o negócio? Acabou a IBD aqui, 5 minutinhos, e aí, como foi? A gente conseguiu acertar isso aqui, aquele detalhe? Tem como, voltando para casa, dizer, olha, isso a gente pode melhorar, a gente pode ajustar aquilo? Pense em, sempre que realizar uma tarefa, pense em separar algum tempo para avaliar aquela tarefa, para supervisionar aquela tarefa. Se você é líder de algum ministério, líder de alguma equipe, pense em como você pode ter esse tempo com a sua equipe. Eu preciso fazer isso, eu não posso simplesmente dar uma tarefa e largá-los. Nós podemos melhorar nessa área. E devemos melhorar nessa área. E aí a tarefa para casa é planejar a apresentação de um relatório, mesmo que seja informal, mesmo num bate-papo, depois de ter enviado o seu amigo, o seu discípulo, para fazer uma tarefa cristã. E fazer uma lista, talvez, de coisas que ele vai enfrentar, dificuldades que podem desencorajar ele quando ele começa a seguir Jesus. E pense em como você pode preparar ele a não se desanimar nesse início, né? Então, tem tarefa pra caramba aí pra gente durante a semana, tá bom? Então, escolha pelo menos uma, se dedique a ela e vamos nos supervisionar. Amém? Vamos supervisionar a música, William? Vamos lá, então a gente vai terminar a nossa aula com um cântico. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para a voz sair melhor e adorar o nosso Deus. Já estamos finalizando. E
hino que entoaremos nessa manhã é No Serviço do Meu Rei. Que a gente possa realmente, verdadeiramente servir a esse Deus que um dia se entregou na cruz por nós, né? Que a gente possa realmente servir nos ministérios da nossa igreja, se dispor a fazer a vontade do nosso Deus verdadeiramente. Vamos cantar? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade. Quem serve ao meu bom rei, no serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza, na alegria, sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado, ao seu lado desafio o plano mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tempo no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã em que entoamos culto ao Senhor, ó Pai. Abençoe a vida de cada irmão aqui nesta manhã, que possamos logo mais à noite estarmos aqui juntos para louvor e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que no momento da votação possamos decidir com sabedoria em quem iremos escolher para nos representar aqui, ó Pai. Cuide da vida de cada um, abençoe o nosso dia. Obrigado também, ó Pai, pela vida do meu filho Valentim, que comemora mais um ano de vida, ó Pai. Que ele possa aprender os caminhos do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para ensinar os caminhos do Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo. É isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.